verdade que não te contaram sobre os anistiados de 79. Esse é um vídeo para explicar que existe uma brutal diferença entre o pedido de anistia de 1979 e o pedido de anistia atual. E nessa hora, meus amigos, estudar história faz muito bem. João Figueiredo assinou a Lei 6.683 de 79 e ficou conhecida como Lei da Anistia, que perdoava todos os crimes políticos e correlatos praticados entre 2 de setembro de 61 e 15 de agosto de 79. O movimento pela anistia surgiu em 1975, liderado por Terezinha Zerbini com o Movimento Feminino pela Anistia. Em 1978 foi criado o Comitê Brasileiro pela Anistia. Quando o presidente Figueiredo propôs a anistia, essa ideia dele não contemplava os condenados por crimes de terrorismo, assalto e sequestro. E foi aí que surgiu o slogan Anistia Geral, Ampla e Restrita, para inocentar todos os criminosos da época do regime militar. E quais foram estes anistiados? Carlos Marighella. Carlos Marighella foi líder da Ação Nacional Libertadora. Realizava ações de guerrilha urbana como assaltos a bancos, utilizando desse dinheiro para financiar suas outras ações. E também praticava sequestros políticos. Fernando Gabeira. Fernando Gabeira, que você vê hoje como um jornalista, intelectual, escritor de renome, também fundador do Partido Verde, foi militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, conhecido como MR8, que era uma organização armada com viés marxista. Inclusive, Gabeira participou do sequestro do embaixador americano Charles Elbrick, Luiz Carlos Prestes. Foi casado com a militante comunista alemã Olga Benário. Foi secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, e defendeu a Revolução Comunista até o fim da sua vida. Em 1931, ele se mudou para a União Soviética. Por pressão do Partido Comunista da União Soviética, o Partido Comunista Brasileiro teve que filiá-lo. Prestes foi presidente de honra da Ação Nacional Libertadora, a organização do Carlos Marighella. Inclusive, o Prestes foi anistiado 2 vezes. A primeira em 1946 com o fim do Estado Novo e a segunda em 1979 com a Lei de Figueiredo. José Dirceu foi líder estudantil. Foi preso no 30º Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Em 1969 foi deportado para o México e depois foi para Cuba. Em 1966, o José Dirceu rompeu com o PCB, mas criou um grupo de dissidentes que tinha uma ligação estreita com o grupo terrorista de Carlos Marighella. Em Cuba, José Dirceu passou por um extenso treinamento militar. Fez diversas cirurgias plásticas e alterou a identidade muitas vezes. Tarso Genro. Pai de Luciana Genro, ele foi militante estudantil no partido PTB. Com 19 anos, ele foi eleito pelo MDB, foi eleito vereador. Mas ao mesmo tempo que tinha esse vínculo com o MDB, o Tarso Genro ingressou na ala vermelha do PCdoB. Essa ala vermelha era um grupo formado dentro do Partido Comunista do Brasil, um grupo dissidente que era inclusive mais radical que o próprio PCdoB, com ideais fundamentados no Partido Comunista Chinês e no próprio maoísmo. Por conta da sua ligação com este grupo extremista, Tarso Genro se exilou no Uruguai. Além dessas pessoas e outras, que não dá para citar no vídeo, grupos armados inteiros também foram anistiados. A Ação Libertadora Nacional, criada pelo Carlos Marighella, o MR8, a Vanguarda Popular Revolucionária. Esse era um grupo de guerrilha que foi criado pelo Carlos Lamarca. Carlos Lamarca era um ex-capitão do Exército que desertou. Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, conhecida como VAR Palmares. Foi fruto da breve fusão da Ação Libertadora Nacional com a VPR. A Dilma tinha ligação com esse grupo, Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Esse foi um grupo de dissidentes criado pelo PCB que defendia a luta armada. Partido Comunista do Brasil. O PCdoB foi quem organizou a guerrilha do Araguaia e tentou montar um movimento de guerrilha rural nos moldes da Revolução Cubana. Agora vamos falar dos presos do 8 de janeiro.
Qual é o perfil dessas pessoas? No próprio domingo, no próprio dia 8 de janeiro, 243 pessoas foram presas. No dia seguinte, 1927. Essas que foram presas no dia seguinte estavam num acampamento que estava na frente do quartel-general do Exército. Desse total, 775 chegaram a ser liberadas logo, por serem idosos e mães de crianças pequenas. Idosos e mães. Entre esses presos considerados criminosos de alta periculosidade e que estariam atentando contra o Estado Democrático de Direito, vou citar 3 pessoas, apenas 3. Carlos Antônio Eiffler. Carlos Antônio era pipoqueiro, isso mesmo, um vendedor de pipoca, que saiu da sua cidade, Lajeado, Rio Grande do Sul, e ficou acampado na frente do quartel do Exército. O outro, Otoniel Cruz. Otoniel Cruz, vendedor de sorvete. Saiu de sua cidade, Porto Seguro, Bahia, foi até o local dos acontecimentos e esteve acampado na porta do quartel. E o caso mais gritante é da cabeleireira Débora Santos. Débora Santos foi aquela que escreveu com batom na Estátua da Justiça "Perdeu Mané". Frase, inclusive, que foi dita pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Por quais crimes Débora foi condenada? Associação criminosa armada, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, destruição e deterioração do patrimônio público, deterioração do patrimônio tombado. Somando tudo isso, Débora foi condenada a 14 anos de prisão. Então eu começo a fazer algumas perguntas. Por que a classe artística hoje grita sem anistia, se nos anos 70 quis anistiar terroristas? Pessoas que jogaram bombas em soldados do exército, que jogaram bombas em teatros, que matavam, inclusive, pessoas do seu próprio grupo, do seu próprio partido, sequestradores, assaltantes. E por que hoje uma cabeleireira não pode ser anistiada? Pessoas com extensa ficha criminal foram anistiadas em 79, mas uma cabeleireira não pode ser anistiada hoje. Aliás, é até estranho fazer essa comparação, porque Débora não estava armada, Débora não queria demolir a República e instituir uma ditadura, muito diferente dos grupos armados que atuavam nos anos 60 e 70. Se a questão fosse, Débora deteriorou um patrimônio público, aplica-se a multa e tá tudo certo. Mas o problema é muito mais profundo do que isso. Quem foi anistiado em 79 eram bandidos de fato e com provas, estão gritando hoje em shows, aparições públicas e coisas desse jaez, sem anistia. Estão gritando sem anistia para mães, pessoas idosas, pessoas com câncer, vendedores de pipoca, vendedores de picolé, pessoas que nunca tiveram passagem pela polícia. O Brasil é um enorme, gigante quadro de Salvador Dalí. É surreal.